Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui nesse dia que nos concede o Senhor para mais um momento de reflexão, para mais um momento de busca da Sua verdade. E nós queremos iniciar orando ao Senhor para que Ele nos dirija nessa meditação. Pai Santo, louvado, engrandecido é o Teu santo nome. Neste momento, Deus, devotamos ao Senhor as nossas vidas em atenção à Tua Palavra e rogamos ao Senhor que a meditação na Tua Palavra nos conduza em segurança em direção ao Senhor. Faze-nos sábios para a vida eterna. É a nossa simples, singela oração nesse momento. Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida. Por tudo te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos meditar nesta mensagem sobre oração. E eu vou usar um dos textos menores da Bíblia como ponto de partida. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É o texto. Orai sem cessar. É uma ordem que nós recebemos da palavra de Deus para orar sem cessar. E nós queremos aqui dizer que orar é um dever do crente. Ao mesmo tempo, é uma concessão divina a Ele, porque oração é um contato do ser humano, que um dia foi afastado pelo pecado do seu Deus, para poder estar novamente junto com o seu Deus. Então, Deus dá isso aí para nós, a oração, como forma de nos achegarmos a Ele. E Ele mesmo nos garante que Ele ouve as nossas orações. Nós não vamos esgotar o assunto, vamos ser de uma forma bem prática e vamos mostrar na Bíblia exemplo de oração, ordem de oração e também motivos de oração, que você possa deixar Deus trabalhar isso em você, porque isso aqui só tem sentido se for recebido por fé, irmão. Nós não estamos aqui para subjugar, nem tentar subjugar mentalmente ninguém. Isso aqui é algo que só pode ser recebido por fé. Se nós não recebemos por fé, aliás, nem a Bíblia se torna a palavra de Deus, porque não é recebido no âmbito da fé. Tá? Na inteligência meramente humana, nós vamos ficar discutindo se Jesus pode ser Deus, ou se ele era homem, ou se ele era Deus, enfim. Então, no final das contas, é simplesmente a intenção de desmerecer a fé. E a Bíblia diz que sem ela é impossível agradar a Deus. Tá? Então, a inteligência me leva à fé, sim. Mas se não gerar a fé, essa inteligência não vai gerar contato com Deus. Bom, nós temos exemplos de oração. Eu vou começar lá por Jesus, tá? A Bíblia diz que Jesus orava a sós em lugares desertos, por exemplo. Marcos 1,35, nós vamos ver que Jesus, levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E a gente não pode dogmatizar isso aqui, que é num lugar deserto, que é de manhã bem escuro. Nós temos que entender que Jesus ele estava num ministério público de curta duração e ele era muito solicitado. E a Bíblia só vai contar a história dele nesse período de ministério. Então ele vai ser um período muito agitado, pode-se dizer assim. Então, Jesus, ele diz que ele não tinha casa. Então, você observa que ele não tinha um cantinho para ele orar. Agora, a gente pode entender aqui que ele levantava cedo para orar. Ou seja, oração você tem que fazer tempo para ela. Não é orar no tempo que sobra. E essa mentalidade, eu não sei se ela é simplesmente humana, mas ela parece estar sendo muito explorada até pelo inimigo das nossas almas, porque não sobra tempo.
não sobra tempo. Hoje nós estamos correndo muito mais para podermos sobreviver. Então não sobra tempo. Hoje tem que se tirar tempo para orar, tem que se subtrair um tempo que não vai trazer um prejuízo logo que se faça, né? Como, por exemplo, não é na hora do serviço que eu vou orar, né? É algo que a gente tem que buscar um tempo. Esse tempo ele tem que ser tirado de nós mesmos, não é de outrem, para que nós possamos orar, tá? Jesus, ele no seu ministério, ele precisava orar, ele se separava até dos seus discípulos. Ele, após uma multiplicação dos pães, Jesus manda os discípulos ir na frente em Marcos 6:46, e tendo-os despedido, o povo e depois os discípulos, Jesus subiu ao monte para orar, né? Lucas 5:16, Jesus estava num momento assim de auge, muita gente em volta dele, milagres sendo feitos, e ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Ele precisava estar em contato direto com Deus, e por isso ele orava. Lucas 6:12, naqueles dias subiu ao monte a fim de orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus precisava tomar decisões, precisava buscar quem ia continuar com ele na obra. Ele precisava tomar decisões. Então você observa aí, preciso tomar uma grande decisão, preciso orar muito, preciso clamar muito. Ah, mas por que tem que ser muito? E muito não tem como ser dissociado de tempo. A oração é para gastar tempo mesmo. Mas por que tem que gastar tempo? Irmão, isso só pode ter uma explicação, irmãos. Eu não vou mover Deus por algo que eu faça aqui na terra, e eu vou mover Deus porque eu consiga fazer isso como se fosse um poder meu de mover Deus. Irmãos, na verdade, se Deus manda a gente orar mais, é porque Ele está dizendo para você que é para você se conhecer, se você realmente quer, se você realmente vai dar ouvido ao que Ele vai falar, se você realmente vai chegar a um ponto que vai entender que você depende dEle, irmão. Isso é para mim, isso é para qualquer um de nós. Tá? A oração, ela demanda tempo, e se demanda tempo é para você saber que se você quer, como provação, Deus sabe se você vence, mas Ele deixa você saber se você vence. Na vida nossa com Deus, nós precisamos conhecer-nos, nós precisamos ser conhecidos. Nós podemos, com o passar do tempo, nos tornar mesquinhos. Então o Senhor nos chama para um comprometimento, para a gente se conhecer assim como Ele nos conhece. Jesus também orava em público, não era só em particular. Jesus também orava em público. Na Mateus 11:25, depois de ter mostrado a incredulidade de alguns ouvintes, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aqui o Senhor está fazendo uma oração de agradecimento em público, na frente dessas pessoas que eram contra Ele. E Ele está dizendo bem claro que Ele não se importa deles serem metidos a sábios, porque o Senhor não estava interessado nessa sabedoria que desacredita Deus, porque é exatamente isso que acontece. Na verdade, nem é tão sábio assim, mas se julga sábio só para contradizer. É o que a gente vê nos diversos discursos. Irmãos, eu tenho assistido, assim, acompanhado muitas discussões, e eu tenho observado assim, isso aí não é fruto de muito saber, isso aí é fruto de especulação,
Você observa assim que a pessoa está falando certas coisas que vai ser especulação. Isso aí não é sabedoria. Isso aí não é uma coisa que foi trabalhada. A pessoa é capaz de especular de coisas que eles não sabem. E isso é muito desonesto. E Jesus deixa bem claro, olha, esses que não são especuladores são que interessam ao reino, porque esses vão receber a verdade do reino. E outra coisa, a verdade do reino não tem que se procurar gente pequena porque ela tem algo para esconder. Não, ela não precisa ser contestada porque ela é o que é. Contestado sou eu que não sou, mas a palavra não. A verdade do reino? Não, de jeito nenhum. Deus, por sua misericórdia, ainda nos explica algumas coisas ao nível da nossa inteligência. Mas Ele não tem que se permitir ser contestado. Então, por isso que a oração é muito importante. A oração é importante porque conforme você vai orando, você vai crescendo, diminuindo. Porque você vai realmente crescer é poder se chegar a Deus. E você tem que diminuir, o seu ser tem que se submeter. Irmãos, Jesus também mostrou um momento de oração no início do seu ministério de forma pública, no momento em que ele estava sendo batizado. Lucas 3:21 diz assim: e aconteceu que todo o povo se batizava. Tá? Batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E a Bíblia diz que o Espírito Santo então desceu, né, sobre ele, e foi ouvida uma voz do céu atestando quem ele era, né, que o próprio Deus atestando quem ele era, o próprio Pai. João 14:41 vai falar também, João 11:41 vai falar da ressurreição de Lázaro, onde Jesus tinha mandado tirar a pedra. Então eles tirando a pedra, onde estava o defunto, o corpo, e Jesus levantando os olhos para cima disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E aqui ele está nos ensinando que por mais que nós sejamos usados no ministério, na verdade nós temos que dar a honra a quem de direito, porque não importa quantos dons Deus dá a gente, Ele sempre vai ser Deus e nós sempre seres humanos. E lembre-se, dom é doação e foi feito para, Deus deu os dons para auxiliar no ministério que Ele tem através das nossas vidas aqui na terra. Tá? João 17, a famosa oração de Jesus pelos seus discípulos, onde nós fomos incluídos, versículo 1 diz: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então, dentro de um contexto de crescimento em Deus, nós vamos aprendendo que é preciso conhecer os tempos, e Jesus estava ali mostrando que ele conhecia o tempo, e ele estava orando como quem estava de acordo e passando de uma etapa para outra em conformidade com o Pai. A oração é dada, ela existe, ela é revelada, né, esse meio de falar com Deus, desde os primórdios da humanidade. A Bíblia diz em Gênesis 4:26, assim: a Sete nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar ao nome do Senhor. Quem é Sete? Sete vai ser o terceiro filho mencionado de Adão. E ele vai gerar um filho, né, o neto de Adão, e a partir desse tempo revela que começa a se invocar o nome do Senhor, né? Então, desde o início da humanidade, os homens invocam o nome do Senhor. E na nossa caminhada da história da redenção, nós temos nomes importantes que oraram. Nós não vamos citar todos e nem todas as orações, mas entenda, Moisés orou, Ana orou, Samuel orou, Salomão orou, Elias, Ezequias, Josafá, Esdras, Zacarias, e eles oraram em diversos contextos, contexto de aflição pessoal,
contexto de aflição nacional, contexto de mudança de situações da vida, né, do dia a dia, eles oraram. A igreja primitiva também orava. E é interessante nós pegarmos aqui esse exemplo de oração em público, oração em conjunto, e oração assim como que num recinto fechado, mas com muitos irmãos orando, né, com alguns irmãos orando, que é o caso dessa igreja primitiva. Diz aqui, tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja, ela estava sofrendo perseguição, Pedro tinha sido preso, a igreja estava orando, Pedro é libertado, Pedro volta para onde os irmãos estão e conta a história de como ele foi miraculosamente solto da prisão, e eles então começam a orar, e o objetivo deles era: Pai, olha, Senhor, está vendo aí o que os homens estão fazendo? Mas dá a nós poder, sabedoria para continuar fazendo o que precisa ser feito nesse momento. Então a igreja orava por aquilo que interessava a Deus. São exemplos. Podemos citar alguns motivos para a oração. Mateus 6,10, Jesus ensina: ora, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, a vontade de Deus é feita no céu. Ele tem várias classes de anjos fazendo o que ele determinou, da forma como ele quer. Então, nós devemos orar para que na terra isso aconteça também. Orar para que isso aconteça, irmãos, isso já começa em nós, né? Eu faço a vontade de Deus, eu tenho cumprido aquilo para o que o Senhor me chamou. 1 Reis 3,9, Salomão ora assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Ao mesmo tempo, é uma oração de humildade e é uma solicitação de ajuda para fazer algo que é grande. Quantas coisas hoje nós queremos que o nosso nome faça, mas aqui Salomão está pedindo: olha, o Senhor prometeu ao teu servo Davi, e por causa dessa promessa do Senhor, eu estou aqui. E a tarefa é grande. Esse povo é o povo do Deus de toda a terra. Então, esse povo é teu. Dá sabedoria para mim, que o Senhor colocou à frente desse povo, para fazer a tua vontade e não a minha. Então essa oração é a oração por todos aqueles que estão trabalhando aí na seara, né? Eles devem orar assim também, líderes de departamento, coordenadores, todos aqueles que estão trabalhando na seara do Senhor, pastores, dirigentes. O ministério deve estar orando assim, porque é grande a tarefa. Não é dado ao ministério o domínio sobre o povo de Deus, mas o servir a Deus na administração e no servir ao seu povo. É ao Senhor a quem servimos quando estamos servindo aos irmãos. Meus irmãos, 2 Crônicas 20:18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. Havia um grande exército vindo contra eles. Se o exército chegasse com a força que tinha, e não houvesse um socorro da parte do Senhor, eles seriam feitos cativos ou dizimados. E não adiantava. Tanto o rei quanto o povo estariam em péssimo estado daí para frente. Então, quando é conclamado uma oração, irmãos, orem, façam oração. Porque se o inimigo conseguir chegar a nós e o Senhor não nos socorrer, no coletivo, todos vamos perecer. É uma coisa bem clara isso. E as histórias que são nos contadas na Bíblia são para aviso nosso, para quem está chegando já ao fim dos tempos. Mateus 6, 11, 12, Jesus também ensina. Orar assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pão nosso de cada dia.
Principalmente nós que moramos na cidade. O pão pode ser cortado de uma hora para outra. E o Senhor aqui fala assim, aprende a orar pelo pão. E eu quero aqui fazer um adendo. É necessário orar pelo pão. Eu sei que nós temos diversas outras coisas que não são pão, que vão se tornando muito necessárias no dia a dia. Mas você sabia que a pior coisa que pode acontecer com a humanidade, com o ser humano, é a fome? A fome é aviltante. A fome faz perder toda a compostura. A fome faz a pessoa perder quem ela é. A fome faz ela esquecer da dignidade de ser humano. Faz a pessoa agir de forma apenas como instinto de sobrevivência. A fome é a mais aviltante que pode existir da desgraça. Tá? E porque a pessoa continua, ela está viva, consciente, mas a dor da fome é algo terrível. Então, porque quando chega a fome é porque já faltou todo o restante, tá? Então, o Senhor nos manda orar, né? E orar por perdão dos nossos pecados, né? E o Senhor já deixa bem claro aqui que o perdão dele é tanto que eu não posso achar que o outro me deve, né? Mas vamos principalmente pela ideia de orar. Mateus 7,7, Jesus diz, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então ele fala, olha, vai falar com Deus mesmo, vai pedir mesmo. Você vai saber se você quer, porque Ele é poderoso para fazer, até porque o Senhor diz, ó, vocês vão me buscar e vão me encontrar. Mas você busca. Esse é o negócio. E nós achamos que nós buscamos a Deus com meia dúzia de palavras. Deus pode vir numa única palavra, Deus pode falar conosco apenas em uma palavra, mas a questão é até onde Ele vai permitir isso. Quando Deus permite isso é porque você já tem uma vivência com Ele, e isso tem que ficar claro. Lucas 18:1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. E aqui o Senhor vai contar, né, a história de uma viúva que vai estar sempre pedindo a um juiz que faça justiça a ela, né? E ele, por mais ruim que ele fosse, ele falou assim, olha, eu vou fazer justiça a essa mulher, já que ela está me pedindo tanto, eu vou fazer. Nessa manhã, queridos, eu quero deixar aqui para nós essa meditação, lembrando que o Senhor, Ele pode mover até nas esferas de governo. O Senhor pode mover nas esferas de economia. O Senhor pode mover num país inteiro, porque um povo busca Ele. Um povo clama a Ele. Nós estamos num momento em que 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2 vai falar muito com a gente. A palavra diz nesses textos, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pela sociedade, pelos reis e por todos que estão em eminência, pelos governos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, nós entendemos que nós somos um sistema muito complexo. A natureza humana, individualmente, ela é complexa, mas ela ainda se torna muito mais complexa porque ela vive em sociedade e depende da sociedade. Então, Deus nos deixou diversas organizações, diversos modos de atenuar a dor do pecado, né? O homem precisaria de que um outro produzisse alimento para ele se não fosse o pecado? Se você vê pela construção, pelo início da construção da sociedade lá, tudo indica, da humanidade, tudo indica que não. Será que o homem precisaria, por exemplo, da medicina? Tudo indica que não. Mas o que acontece? Deus nos deixou meios, né, de nos ajudar. Nesse tempo, por exemplo, o homem precisaria da força
da polícia e dos juízes? Não, mas a Bíblia diz que elas foram feitas por causa da transgressão, para os transgressores. Então, nós entendemos que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá concessões por causa do pecado. Ele tem um juízo ainda, que ainda não chegou na sua totalidade, sobre o pecado. Mas enquanto nós estamos caminhando, enquanto Ele está desenvolvendo a história da redenção com a gente, e está, ainda que parece demorando, mas a palavra diz que Ele não é tardio na sua promessa, mas Ele quer que todos se salvem. Então, enquanto isso, irmãos, nós estamos aqui nessa caminhada. E Ele nos manda orar. Até, irmãos, Deus mandou orar uma vez pela cidade da Babilônia, que levou Judá cativo, um povo... O povo da Babilônia era tremendamente hostil a Judá, um povo politeísta, né, um povo pagão. Mas o Senhor fala assim, fala para Judá, ore pela cidade para a qual eu vos fiz transportar, porque na paz da cidade vocês terão paz. Então o Senhor nos manda orar pelos nossos governantes, manda orar pela nossa sociedade, e entenda o seu governante até o seu patrão. Quem tem uma administração que com a força do seu trabalho põe pão na sua mesa. Porque muitas das vezes a gente acha ruim o sistema, ele já existe por causa do pecado, mas ainda assim ele é uma bênção, porque se não fosse o patrão, você talvez não saberia se virar sozinho. Quantas pessoas dependem da administração de outrem para poder ter o seu pão na sua mesa? Então, é verdade que não pode haver aí também os erros de abuso, mas eu estou falando da necessidade. Então, eu não posso, por causa de um abuso, jogar fora junto à necessidade, porque senão eu vou ficar a pé também. Então, pelo amor de Deus, vamos nos submeter à palavra. Vamos nos submeter à palavra. A razão fala muito alto dentro de nós, mas o quanto a palavra fala, o quanto eu dou ouvido à palavra. O que eu vejo nas discussões são pessoas que estão reclamando umas das outras, mas elas também devem, e elas devem a quem? A Deus. É por isso que um está passando em cima do outro. É por isso que as pessoas não abraçam a salvação e não se comportam como salvos. E por isso que a palavra não ela está aí dizendo, olha, é como se Deus falasse assim, olha, se você não obedecer, eu também não vou fazer nada. E o juízo está chegando. É por isso que nós precisamos nos juntar. Então, em oração, oremos. Eu fico pensando quantas coisas teriam sido resolvidas ou amenizadas se a igreja tivesse o hábito de orar. Agora, cada um olhe para dentro de si. Olha a dificuldade que você tem de orar. Olha a dificuldade que você tem de orar como um serviço, como um prazer. Então nem se fala, né? A oração, aquela oração de apagar fogo, ela existe na Bíblia. Mas nós somos chamados a orar sem cessar. Orar sem cessar, para pensar nos horários, nos momentos aprazíveis da vida, nas férias, nas folgas, e eu vou dedicar-me a orar. Isso é a minha vida, isso é a minha alegria. Isso está um tanto sendo utópico, falando em século XXI. Mas isso não quer dizer que por parecer uma utopia, porque não se pratica, um sonho impossível, não quer dizer que isso não seja necessário. Não quer dizer que isso não está na mente de Deus. Até porque Deus tem prazer nas pessoas que Ele criou. Assim também Deus está nos chamando a tomar prazer nele. E esse prazer se desenvolve na oração da forma como Ele ensina. Nós vamos, qualquer hora dessa, voltar a falar coisas que devem estar presentes na nossa oração, atitudes interiores nossas. Isso tem que ser desenvolvido, irmãos. Isso tem que ser buscado. Você precisa saber se você realmente quer. Porque lá para entrar no reino do céu já está escrito que só entrarão, os homens fazem força para entrar nele. Então,
com muito carinho eu tenho que dizer isso. Mateus 9,38, o Senhor Jesus fala assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Sabe o que é isso? Comprometimento. Comprometimento com as coisas que são do Senhor. Ele nos chama para nos comprometer. Irmãos, eu quero terminar falando a oração mais importante que pode existir na mente de um crente. Está em Apocalipse 22:20. Amém. Vem, Senhor Jesus. Na minha oração, eu tenho que clamar: Senhor, eu tenho precisando de tanta coisa, mas se o Senhor vier buscar a igreja, é a coisa mais importante da minha vida. O meu maior desejo é poder olhar ao Senhor face a face. Isso é progressão, isso é crescimento em Cristo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos conceda crescer nele, em direção a ele, para estar para sempre com ele. Esse é o que eu desejo a cada um dos irmãos. Empreenda a força nisso, em nome de Jesus. Amém.